Fala, meus amigos, bem-vindos ao canal Milhão. Dia 15 de março de 2021, temos a intenção nesse vídeo de compartilhar com vocês duas notícias que saíram hoje sobre a evasão do investidor estrangeiro no Brasil, fruto da imprevisibilidade e das últimas ações, principalmente do governo federal. Somente após aquela fala do presidente sobre a possibilidade de intervenção na Petrobras, o investidor estrangeiro sacou do Brasil 9,2 bilhões de reais. Meu nome é Roberto Fernandes, você está no canal Milhão. Se possível, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações. Aqui falamos de bolsa de valores e falamos de análise técnica e gráfica, estratégias para swing trade. A intenção nesse vídeo, então, é provocar uma reflexão para os amigos que investem em renda variável no Brasil para que adotem o princípio da cautela e obedeçam à sua estratégia, acima de tudo, com stop loss. Mercado brasileiro não está para brincadeira e está exigindo de nós, investidores, atributos estratégicos mais avançados, e é isso que vamos tentar compartilhar com vocês neste vídeo aqui. Ao final, compartilhe você a sua opinião a respeito deste assunto. Fala, meus amigos, dia 15 de março de 2021, quero compartilhar com vocês duas notícias que saíram hoje, duas notícias preocupantes, e para refletirmos junto a respeito de possibilidades de investimentos no swing trade no mês de março de 2021, turbulência faz gestores tirarem o pé de Brasil e acelerarem em ativos globais. Essa notícia saiu no Valor Invest e eu fiquei um tanto quanto preocupado com os dizeres da notícia. Em meio a um ambiente cada vez mais turbulento no Brasil, gestores de recursos têm decidido reduzir ou até zerar a exposição ao mercado brasileiro. Para esses profissionais, mesmo oportunidades de entrar em ativos considerados baratos pela taxa dólar ou mesmo pela taxa do euro ou com grande prêmio acabam sendo vistas com desconfiança, dado o cenário de riscos crescentes e falta de previsibilidade. No momento, a ideia é ficar mais leve por aqui e aumentar de forma consistente a posição no exterior, onde muitos países têm convivido com uma perspectiva mais favorável de recuperação econômica. Nem mesmo a aprovação da PEC emergencial recentemente serviu para reverter o clima de cautela, dada a desidratação das propostas e os inúmeros problemas que o Brasil ainda enfrenta no campo social, político, econômico e de saúde pública principalmente. O mercado local está precificando uma incerteza elevada, seja do lado fiscal pela falta de credibilidade na retomada de uma trajetória de sustentabilidade da dívida, seja do lado político com a falta de visibilidade para a eleição que se aproxima. Este ponto foi agravado com a volta de Lula para o cenário político nacional, diz Marcos Molica, gestor do Opportunity Total. O fundo está com posições bastante reduzidas no Brasil e mesmo as ações mantidas em carteira têm mais exposição ao exterior. Praticamente zerados em juros e câmbio, mas ainda comprados em bolsa com foco em empresas expostas ao ciclo global, diz Molica, que busca oportunidades para seletivamente comprar mais bolsa, mas sem pressa. Ao mesmo tempo, ele tem posições maiores no exterior, tanto em ações americanas e europeias quanto em moedas para explorar o tema de abertura de taxa de juros. Estamos comprados em bolsas americanas e europeias. Ao mesmo tempo, mantemos posição tomada em juros em alguns países com perspectiva positiva de retomada, como é o caso dos Estados Unidos, o Reino Unido e o Chile. Estamos também comprados em dólar contra moedas reversas, como o ien japonês, o franco suíço e o euro. Já com relação ao Brasil, outra gestora que tem reduzido sua exposição é a Blue Line. A casa criada por ex-funcionários do JP Morgan
e de outros bancos de presença global, justamente com o objetivo de fazer uma gestão mais diversificada, já carregava um ceticismo em relação ao Brasil desde o ano passado por causa da questão fiscal, mas esta percepção só se intensificou com os eventos recentes. Atualmente, os investimentos no Brasil são cerca de apenas 5% do seu patrimônio. Mesmo esses 5% são alocados de maneira defensiva em relação ao risco Brasil, mais voltados ao ciclo global de commodities, com parte delas protegidas da variação cambial, diz o economista-chefe da gestora, o Fábio Akira. Diante de tal quadro, o profissional entende que deve demorar até voltar a aumentar sua exposição no país. A quantidade de coisas que precisam ser arrumadas é tão grande que acho que vai levar algum tempo. Estamos mais no momento de defender o que já se tem do que de mudar para o melhor no Brasil, pondera. Até a PEC emergencial, que parecia ser uma votação tranquila, acabou diluída a ponto de perder sua capacidade de se tornar um catalisador. Com exposição gerada no Brasil há 4 semanas nos fundos macro, os fundos ligados a ações ainda precisam ter alguma posição local. A EQI Asset Management também via a aprovação da PEC emergencial como um possível gatilho para entrar novamente no Brasil. No entanto, com a diluição das contrapartidas fiscais ao longo da negociação no Congresso, a gestora entende que a reunião do Copom nesta quarta-feira é o único possível catalisador de curto prazo. Para Marcelo Gilfrida, sócio e gestor da Gard, a aprovação da PEC emergencial deixa o cenário local um pouco menos pessimista, mas a tendência de ficar leve no mercado doméstico permanece. Assim, a despeito da aprovação da PEC, ele explica que a preocupação com a pandemia aumentou. Vale lembrar que os números de casos de Covid têm crescido dia após dia no Brasil, com risco de mais restrições na atividade econômica. Desde o começo de 21, a Gard também tem diminuído sua posição no Brasil em estratégia que conta, por exemplo, com troca de ações locais por ações da Bolsa Americana. Também reduzimos o tamanho das exposições em câmbio, que já vinha sendo operado de forma exclusivamente tática, diz Gilfrida, e acrescenta juro local quase 100 posições. Hoje, os fundos multimercados da Gard têm aproximadamente 50% do risco em posições fora do Brasil, algo que vem crescendo desde 2019 e ganhou força com os efeitos da pandemia por aqui. Ao longo do segundo semestre do ano passado, a situação do país foi se deteriorando e chegamos à situação atual de 50%. No curto prazo, a tendência é aumentar externo e reduzir Brasil. Mas, dada a fluidez das notícias aqui, podemos flutuar esses percentuais ao longo dos dias, diz o profissional. Então, estamos tentando compartilhar com vocês um panorama das grandes gestoras com relação à visão de investimento no Brasil, principalmente no curto e médio prazo, e a coisa anda complicada com relação à questão de saúde pública e econômica também, em função do aumento das restrições previstas para vários estados no Brasil, enquanto não se chega à solução da questão da pandemia por aqui. Agora, meus amigos do canal, vamos para uma outra notícia bem pequena, mas também muito importante, que saiu no Valor Econômico hoje também. Vamos pôr o gato no telhado então e vamos ter atenção com relação aos nossos investimentos na renda variável, porque não vamos pagar o pato de forma alguma, vamos cravar o nosso stop loss. Se for entrar em bolsa de valores, a recomendação é entre armado até os dentes com estratégia com stop loss, e se a estratégia não disparar o sinal de entrada, caia fora e vá para outra estratégia, ok? Não tem brincadeira em bolsa de valores e principalmente em 2021, cuida do que é seu, porque ninguém vai cuidar por você.
Nessa temperatura de aconselhamentos, vamos para o valor econômico. Estrangeiro retira mais de 1 bilhão na B3 em 11 de março. Com isso, o saldo negativo no mês voltou a se aprofundar. Agora o fluxo está deficitário em 1,74 bilhão de reais. Os investidores estrangeiros retiraram 1,2 bilhão do segmento secundário da B3, ações listadas, no dia 11 de março, conforme informações divulgadas pela própria Bolsa Brasileira. Com isso, o saldo negativo no mês de março voltou a se aprofundar. Agora, o fluxo deficitário é de 1,7 bilhão de reais, resultado de 214,9 bilhões em compras e 216,7 bilhões em vendas. No acumulado de 21, o saldo líquido segue positivo, apesar do fato, em 15 bilhões de reais. Também no dia 11, o investidor pessoa física sacou 1,15 bilhão de reais na B3. Assim sendo, o saldo no mês está positivo em 634 milhões de reais e segue com superávit no ano em 16,8 bilhões. Já o investidor institucional ingressou com 2,3 bilhões de reais na B3 naquele dia. No mês, o saldo agora está negativo em 837,5 milhões e no ano está negativo em 22,5 bilhões. Estamos falando agora de investidores institucionais em fundos, então, ok? Esperamos ter passado as informações recentes para vocês, então, para a tomada de decisão de cada um dos amigos investidores. Todo cuidado é pouco. Vamos alertando-os assim que surgirem novas notícias que tragam informação relevante para vocês. Se não são inscritos no canal Milhão, aproveitem, inscrevam-se no canal, ativem o sininho de notificações, comentem as suas observações no campo de comentário do vídeo. Um abraço a vocês, tchau!